Boa noite, fazendo aqui uma live para conversar com você, para falar sobre a atualização das coisas que estão acontecendo, principalmente de uma informação que eu vi hoje na Gazeta do Povo que me chamou muito a atenção. Então vou esperar o pessoal ir entrando, conforme você for entrando. Se quiser deixar sua mensagem aqui, deixa sua mensagem. Se quiser comentar as coisas, já vai comentando enquanto o pessoal vai entrando. Eu já adianto aqui o assunto porque me chamou muito a atenção recentemente uma coisa que eu li na Gazeta do Povo, uma fala do Haddad, do Haddad, o antigo candidato a presidente pelo PT, e eu já estou vendo já onde que ele vai querer, para onde ele vai querer nos levar, né? Qual que vai ser o discurso que eles vão começar a fazer. Então eu queria falar com você sobre essas questões para que você já fique atento, já fique esperto, não caia na conversa dessas pessoas. Para mim é muito importante a gente estar sempre atento, porque quanto mais a gente tiver informação com meios de atuação, a gente consegue fazer muita coisa. Então vão entrando aí que eu já vou falando para quem estiver aqui, e vou falar também sobre a questão dos pronomes neutros em Santo André. Quero falar também sobre a questão da geração de atual, que tem muitos problemas com ansiedade. Tem bastante coisa para a gente conversar aqui, eu separei aqui. Então quero dar boa noite para Vanessa, a Lourdes, olha aqui, a Analice tá aqui, o Alan, Elaine, vão entrando aí, vamos conversando, boa noite para todos, sintam-se todos abraçados, boa noite, vamos começar essa live. Bom, não sei se você que está assistindo aqui, você viu, eu vi na Gazeta do Povo hoje, o Haddad falou o seguinte, olha só, preste atenção no que ele falou numa entrevista. Ele disse que todos os candidatos do campo democrático devem estar unidos, porque a direita já tem os seus representantes. E sabe quem o Haddad disse que são os representantes da direita? O Ciro, o Sérgio Moro, o Mandetta e o Luciano Huck. Olha só, o Luciano Huck. Então, o Haddad, ele está colocando o Ciro Gomes, o Moro, o Mandetta e o Luciano Huck no campo da direita. No campo da direita. Olha só que interessante. E eu vou explicar para você por quê. Por quê? Para você entender o porquê que o Haddad do PT faz esse tipo de discurso. Olha que coisa interessante. Ele não está fazendo isso sem querer. Quem está aqui assistindo, vocês já chegaram a ver, tem uma empresa chamada Brasil Paralelo? Você que está assistindo aqui, você já ouviu falar do Brasil Paralelo? Eles têm documentários, vários documentários gratuitos no YouTube, mas documentários de altíssima qualidade, documentários muito bons, assim, filmados com realmente um produto de alta qualidade. Não sei se você que está me assistindo aqui, se você já viu, olha, coisa de primeira mesmo. O Brasil Paralelo, eles produziram um documentário que chama Teatro das Tesouras. É um documentário, salvo engano, são 7 episódios muito bem produzidos, que eles contam a história do Brasil, tá? E eles usam esse nome porque dentro do jargão da política, principalmente da política que discute a questão de esquerda e direita, conservadores, os revolucionários, existe muito esse jargão do teatro das tesouras, né? Que é uma mentira que se conta para enganar a população. Melhor, para nos enganar. O Everton está colocando aqui, teatro das tesouras, é isso mesmo, Everton. Então o que significa? Por que chama tesouras? Porque você imagina o seguinte, você pega uma tesoura, né? A tesoura, ela tem duas pontas, mas as duas pontas elas vão para o mesmo lugar, então chegam no mesmo local. Então o que o Haddad faz? O Haddad coloca, olha só o discurso dele, olha que interessante. Ele joga o Ciro Gomes, que é um cara da esquerda, ele joga o Ciro Gomes no outro campo como se o Ciro Gomes fosse o representante da direita. E joga todo mundo que tiver à direita do Ciro Gomes como extrema direita, para dizer, olha, esses são os radicais. E olha, a gente vai, nós aqui, né, eles, né, no caso, é o campo democrático, aqueles que estão defendendo a democracia. E a agenda, isso é o que é importante que você entenda, o que de fato, a prática, o trabalho deles na prática, o que de verdade eles vão fazer é a mesma coisa, só que uma forma diferente.
Eles vão tentando destruir essa base da nossa sociedade ocidental. É basicamente isso. Então, quando você começa a ver a questão das pautas que são colocadas em prática, o modelo de educação, o modelo de economia, com o Estado cada vez mais inchado, mais ineficiente, aí você vê os casos de corrupção, financiando a estrutura democrática, você vê a intervenção de um poder no outro, que é o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo hoje. É toda essa mesma agenda que a mídia trata como se estivesse dentro da normalidade. Então, a gente tem a falsa impressão de que a gente está vivendo uma democracia plena, porque a gente não vê essa disputa. Porque, na verdade, é a mesma agenda. Só que a forma de colocar em prática que é diferente. Então, o que eles fazem? O que o PT faz muito? Eles criam essa estratégia de colocar no campo alguém que não é de oposição, que não defende ideias diferentes das deles, mas eles colocam nisso do campo para parecer que é uma ideia diferente. Então, para enganar a gente, basicamente para nos enganar. E aí fazer com que a gente pense que tem duas agendas diferentes e não existe duas agendas diferentes. Então, basicamente o que o PT vai fazer, o que o Haddad vai fazer, o que o PSOL vai fazer é colocar pessoas no campo da direita como se de direita fossem, tá? Mas na verdade a pauta que vai estar sendo defendida não é uma pauta liberal e não é uma pauta conservadora. Eu vou fazer uma live só sobre isso no futuro para poder falar sobre esse assunto. Nós vamos preparar nas próximas semanas alguns cursos. O objetivo de explicar por que a gente... por exemplo, eu defendo pautas liberais, mas eu penso muito mais, eu me considero conservador porque eu também valorizo outras coisas que só a economia liberal não pode trazer. Por exemplo, os valores de pátria, a defesa da pátria, a defesa da propriedade, a defesa da cultura, da alta cultura, porque uma sociedade só se defende, só pode se prosperar com a alta cultura. Então, isso é muito importante. Então, fiquem muito atentos. Agora vai começar a ter esse discurso, eles vão começar a jogar o Ciro Gomes, o Moro, o Mandetta e o Huck como se fossem representantes da direita, enquanto o Boulos, o Haddad e outros eles vão colocar como se fossem do campo da esquerda, para que todo mundo que esteja mais, os conservadores sejam tratados como radicais. E aí você pode observar, para eles, principalmente para a imprensa vai criar essa narrativa, então tudo que você vê na imprensa vai ser nesse sentido. E olha, só para você entender uma coisa que é muito importante, não tenham ilusão, tá? Porque assim, esse pessoal não tem nenhum compromisso com a realidade, tá? Realidade para eles não existe, o que existe é narrativa política. Então, o que acontece? Não importa que o cara que está, supostamente, que eles estão jogando no campo da direita, defenda tudo que a esquerda defende. Não importa, para eles, olha, preste atenção, para eles a história, a verdade não importa. O cara que tem a mente revolucionária não está nem aí para a verdade. Eles mudam a verdade de acordo com as circunstâncias. Eles contam a verdade deles, a história deles, tá? Não a verdade. A verdade ela é uma e não existe. A gente não tem como mudar a verdade. Mas eles mudam a história, eles contam a história de acordo com aquilo que é relevante para enfatizar a narrativa deles. Então eu queria deixar todo mundo aqui muito atento disso. Já fiquem atentos, já fiquem espertos que isso vai começar a acontecer nos próximos dias e vai ser essa narrativa. Vão jogar o Ciro, o Moro, o Mandetta e o Huck, mesmo que eles não tenham agendas diferentes, no campo da direita para ficar a discussão, como sempre aconteceu na história do Brasil. Quem já assistiu o documentário Teatro das Tesouras do Brasil Paralelo, sabe como foi feito no Brasil e sabe que a gente nunca teve de fato um representante à direita no país. Hoje, tá? Independente da sua posição política, nós primeiramente estamos começando a discutir conservadorismo agora. O campo da direita agora está sendo criado no Brasil, em vários pontos. Nos municípios nunca existiu. As nossas ideias nunca foram defendidas. Por quê? Porque todo mundo achava que era tudo a mesma coisa, ninguém entendia isso. E agora a gente começou a entender como é que funciona. E agora começou a existir de verdade, né? Agora começou a brotar essas representações à direita. E aí, um exemplo disso que eu queria compartilhar, quem acompanha nossas redes já viu, que Santo André decretou via decreto da Secretaria de Educação, a proibição do pronome neutro nas escolas municipais, tá? Então, é uma coisa que é muito interessante. Esse povo, que é as feministas,
esse povo do campo desses movimentos aí que não tem realmente nenhum compromisso com a verdade, eles não têm nenhum compromisso com a realidade, eles têm essa coisa de querer criar essa nova língua, né, que é mudar os termos da nossa língua portuguesa para confundir a cabeça das pessoas. Isso é feito há muitos anos, existem livros e mais livros que contam essa história, então eles precisam criar uma nova língua. Então essa história do pronome neutro é feito para confundir a cabeça das pessoas, para que você fique com aquela coisa de dizer que eles vão sempre criar aquela mesma história do opressor e oprimido, aí vão vir com aquela historinha de que, mas a nossa língua é opressora, não reflete a realidade, e vão vir com essa história de como existisse mais do que dois gêneros, né, que é o masculino e feminino. Então vão tratar como se fosse uma multiplicidade. Isso está acontecendo não só no Brasil, no mundo inteiro. Então a gente tem que tomar cuidado, não permitir que as nossas crianças sejam influenciadas por essa besteira, por essa estupidez que não tem nada de científico, é só narrativa política visando realmente confundir, traumatizar as nossas crianças. E olha que interessante, querem pegar a criança na fase da formação da personalidade, principalmente no ensino fundamental. Então Santo André já se manifestou contra isso, já tem um decreto proibindo, tá? Proibindo. Então uma coisa que eu gostaria de vir aqui dizer com você é que é o seguinte: no passado, lá em 2015, na época da gestão do PT, nós tivemos uma briga muito séria na Câmara Municipal para que não fosse incluído no na nossa lei municipal que regulamenta a educação a possibilidade de aula de ideologia de gênero. Então foi uma briga que as igrejas, as evangélicas, várias denominações evangélicas, a Igreja Católica e as pessoas de bem, né, as famílias de Santo André se uniram na Câmara e conseguiram derrotar esse projeto do PT contra todos os movimentos que queriam destruir essa questão do modelo tradicional de família, né? E confundir a cabeça das crianças e pegá-las na educação. E aí a gente, graças a Deus, conseguiu vencer essa batalha, foi uma batalha muito dura e tirou da lei municipal essa possibilidade. Mas o que eu quero que você entenda é que é o seguinte: não existe mágica, tá? O que pode acontecer? O fato de a lei não autorizar ou o próprio decreto proibir não vai impedir diretamente que um professor de repente vá e ensine isso para o seu filho. Então é preciso que a gente fique muito atento, tá? Muito importante, você que está aqui assistindo, passe essa informação para frente, porque se você souber de algum professor que está ensinando no ensino municipal ou em qualquer esfera de ensino ideologia de gênero para o seu filho, olha só, fase da formação da personalidade, do 0 aos 7 anos. Ou seja, esse trauma que for gerado na formação da personalidade dessa criança pode gerar reflexos para o resto da vida. Eu vou falar sobre isso, tá? Já está gerando reflexos e traumas nessa geração que a gente tem atual, de crianças, de adolescentes agora, que estão iniciando a fase adulta com 20 anos, já estão tendo traumas em decorrência do trabalho que foi feito por essa gente do passado, essa gente demoníaca, né? Que realmente fez muito mal. Então já tem traumas que essa geração infelizmente vai sofrer. Então a nossa próxima geração, as nossas crianças que estão na fase do 0 aos 7 anos, têm que ser protegidas disso, tá? E eu já vou falar sobre isso, eu já quero explicar para você o que você pode fazer para proteger, tá? E para responsabilizar essas pessoas. Mas por que essa determinação da Prefeitura de Santo André, da Secretaria de Educação, que realmente entendeu as nossas pautas, que vê aqui o que a gente está falando, que se sensibilizou com o que é certo, com a verdade, né? A verdade é que a língua portuguesa é uma língua que tem que ser valorizada, não tem essa de cair nesse discurso imbecil dessa esquerda idiota de dizer que é opressor, não caia nessa história. Então o que acontece? Ficou proibido expressamente. Então, se você, pai, se você, mãe, souber de algum professor que está ensinando ideologia de gênero, pronome neutro, falando de pronome neutro para o seu filho, o que você tem que fazer? Vou explicar para você juridicamente agora para te dar essa proteção. Se você precisar da minha ajuda, conte com a minha ajuda para tomar providência contra esse professor, conte com a minha total ajuda. Quem acompanha sabe que eu fiquei como primeiro suplente na Câmara Municipal de Santo André, então quer dizer, preciso que saia um vereador do meu partido para eu assumir, mas eu tô aqui para a gente estar junto, porque as causas
a gente continua lutando por essas causas, eu continuo acreditando nas causas que eu sempre acreditei. Não é porque eu não estou na Câmara Municipal que eu não acredito e não vou continuar lutando por essas causas. Então quero te orientar aqui de maneira muito clara. Se você tiver, agora com essa vitória que nós tivemos aqui deste decreto que proíbe o uso dessa aberração que é esse pronome neutro, se você souber de um caso de professor que está ensinando isso para o seu filho, ou souber de um caso, de repente alguma pessoa que você conhece, que está recebendo, que a criança está recebendo esse tipo de formação do professor, o professor está passando esse ensino de pronome neutro, o que você deve fazer? Pode pedir minha ajuda, eu ajudo com as medidas, mas tem que entrar com um processo administrativo. Primeiro pede para a criança gravar no celular, né? Gravar, pegue as provas, né? Colha as provas, colha as informações e vamos entrar com um processo administrativo contra o professor. Porque se o professor descumpre, olha como é que é importante o decreto. Olha como é que é muito importante a gente ter esta vitória desse decreto. Não vai impedir que o professor faça, mas se o professor fizer, a gente consegue tomar medidas administrativas contra o professor, que pode chegar a levar o professor até ser demitido. Ele mesmo tendo estabilidade, ele vai responder por um processo administrativo que ao final, por descumprir a lei, isso pode gerar medidas, até a demissão desse professor, dependendo se ele continuar insistindo em fazer isso. Mas ter um processo administrativo já é uma coisa muito ruim contra o professor, então não permitam. A criança na fase da formação da personalidade, todos os psicólogos, né, a ciência já provou isso, ela pode ter traumas que vão ser gerados para o resto da vida. Então a gente precisa proteger as crianças principalmente nessa fase. E essa propagação desses pronomes neutros, o modelo de educação do Paulo Freire, o socioconstrutivismo, tudo isso pode gerar traumas e tem gerado traumas na cabeça das crianças que vão repercutir para o resto da vida. Então, como nós temos que proteger as nossas crianças desse tipo de trauma, desse tipo de situação, a gente tem que tomar as medidas. Então, este decreto que a Secretaria de Educação de Santo André tomou, sai à frente das outras cidades, foi muito importante e nos dá ferramentas para poder impedir que os professores ensinem essa aberração que é o pronome neutro. E olha só, quem acompanha também sabe, aqui eu fiz uma postagem, saiu também na Gazeta do Povo, que essa geração de hoje, né, desses jovens de hoje que estão na faixa dos 20 anos, né, eles estão tendo um problema muito sério com ansiedade, muito maior do que a geração anterior que veio, né, antes deles. Estão tendo problemas com depressão, os casos de depressão no jovem de idade de 20 anos têm aumentado exponencialmente. E muitos casos, gente, olha só como é importante, preste bem atenção nisso. Olha que coisa, um aumento muito grande dos casos de suicídio nessa faixa, né? Então nós temos uma geração que está nessa faixa hoje, que é uma geração que é muito mais frágil do que a geração anterior. Então ela não está conseguindo suportar as dificuldades do dia a dia. E quem lembra, né, quem é da geração anterior, eu tô com 38 anos, quem é mais novo sabe que a gente no passado era mais preparado para os desafios, né? Então essa militância que foi impregnada, que foi dominada em todos os meios de discussão, dessa fragilidade, do politicamente correto, de que tudo é proibido se falar, de que, olha, qualquer coisa que você falar ofende. Isso está gerando uma geração hipersensível. E essa geração hipersensível é a geração mais infeliz, assim, eles se sentem muito infelizes por causa disso e não estão preparados para os desafios. Nós fomos preparados, na geração anterior, para as frustrações da vida. É natural e é importante a gente estar preparado, porque todo mundo, independente de onde você veio, independente da dificuldade, todo mundo passa por dificuldades, né? A gente costuma dizer o seguinte, que todas as pessoas, elas passam por uma fase de maturidade, independente da idade, né? A gente passa pela fase da criança, em que a gente acha que todo mundo, né, em termos vamos dizer assim, de desenvolvimento, né, da nossa maturidade, a gente passa pela fase da criança. Na fase da criança a gente acha que todo mundo tem que resolver os nossos problemas, porque a criança não tem como resolver sozinha os seus problemas, né? Então muitas vezes a gente vê pessoas até adultas, mas que esperam que a solução dos problemas dela venha aí fora, né? E é um tipo de maturidade que a criança costuma ter, porque a criança espera isso. E nós
Se a gente não enfrenta a dificuldade, se a gente não começa a testar a nossa habilidade de resolver os nossos próprios problemas, a gente acaba permanecendo nessa fase, da fase da criança, né? Não que sejamos crianças de fato, mas que a gente tem às vezes, enxerga os problemas da vida de uma maneira que espera que os outros resolvam para nós os nossos problemas. Aí a gente passa depois, quando a gente passa por essa fase, a gente vai para a fase da adolescência, que é aquela fase do questionamento, né? Onde a gente começa a querer enfrentar, principalmente os nossos pais, as pessoas que a gente confia, as pessoas mais próximas. Então tudo a gente quer testar o limite da nossa capacidade de enfrentamento. E por que acontece isso? Porque depois que a gente passou dessa fase de maturidade da criança, a gente vai para uma fase onde a gente precisa testar qual a nossa capacidade de conseguir as coisas pelo nosso próprio esforço. Então a gente contesta tudo. É o normal do adolescente. E por isso quando a gente vê às vezes até um adulto, uma pessoa que é contestador de tudo, que quer brigar por tudo, às vezes é porque está nessa fase de testar a sua capacidade de conseguir resolver os problemas, de conseguir... E faz parte, às vezes a gente se encontra nessa fase. E aí depois a gente vai para uma outra fase onde a gente quer que exista uma conexão entre o nosso esforço, as nossas atividades, aquilo que a gente faz e os resultados que a gente consegue obter, né? Que existe uma conexão, que é quando você faz um trabalho e você quer ser reconhecido e ser remunerado, receber a contraprestação desse trabalho. Então a gente passa por essas fases, depois a gente vai para outras fases. Então e o que eu quero dizer com essa explicação que eu estou passando, se a nossa sociedade, se os nossos jovens não tiverem essa fase, que é a fase de poder ir da fase da adolescência, se eles tiverem tudo na mão, se forem protegidos de todo tipo de dificuldade, se a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala, com tudo que... para que eles não sofram, né, certas frustrações, eles acabam permanecendo numa fase de maturidade que não é aquela que é compatível às vezes com a idade fisiológica da pessoa. E aí a gente está criando, em virtude dessa militância, dessa mentalidade que foi impregnada no nosso país, muito pela imprensa, por esses militantes imbecis que a gente teve no passado, a gente criou uma geração que é a geração mais ansiosa, né, que estão na fase hoje dos 20 anos, que tem problemas com depressão e muitos problemas com a formação. E aí eu pergunto, esses professores, não são todos, tá? Mas esses que fizeram isso, que defenderam isso, que geraram essa geração que tem esses traumas, serão responsabilizados? Essa que é a pergunta. Eu digo, a gente vai responsabilizar essas pessoas? Pessoas como o Haddad, pessoas como Lula, pessoas como o pessoal do PSOL, que defende essa militância excessiva. Quem viu aí essas brigas que estão tendo aí dessa militância, né, que já extrapolou todos os limites, que gerou essa geração que é hiperfragilizada, que gerou esses traumas da geração, serão responsabilizados, porque eles vão pagar as indenizações devidas por esses traumas que eles geraram. Então vamos prestar atenção nisso. Nós temos essa situação aí que essas pessoas precisam ser responsabilizadas por isso que eles fizeram com essa geração. E não vamos cair nesse erro, não vamos permitir que isso continue acontecendo. Vamos falar a verdade. Nós temos que ter compromisso com a realidade, né? A gente tem que ter compromisso com a realidade, porque olha, não existiu sociedade nenhuma sociedade, olha, prestem bem atenção nisso que eu vou dizer, não existiu nenhuma sociedade na história da humanidade, que não teve duas coisas que são fundamentais: estrutura familiar, porque a humanidade sem uma estrutura familiar, ela é destruída, ela não consegue avançar, ela acaba. Se tiver qualquer povo, pega na história da humanidade, que não teve estrutura de família, acabou. Não conseguiu existir, foi eliminado dada. Então, basicamente assim, todas as sociedades, todas, desde o início da história da humanidade, todas tiveram uma estrutura familiar, né? Cada uma com as suas características, mas existia sim uma estrutura familiar de autoproteção, né? E você pode ver que o pessoal que hoje, quem entende isso, valoriza muito a família, valoriza muito a sucessão do seu patrimônio, a formação da sua família, a proteção da família. O quanto que isso é importante, o quanto que isso gera, de fato,
uma formação sadia, né? Aquela coisa da autoridade do pai, respeitar a autoridade do pai, respeitar a autoridade da mãe, o carinho da mãe, o papel social do pai, o papel social da mãe dentro da família, isso tudo é muito importante. E a gente precisa entender a importância disso. E outra coisa, autorresponsabilização. Nenhuma sociedade na história da humanidade se desenvolveu sem autorresponsabilização. E aí quem está aqui assistindo percebe o seguinte, olha só, vocês notam que hoje a gente vê nesses chavões dessa esquerda burra que começa a falar, ai, mas nós temos hoje problemas estruturais. Eles usam esse chavão, é tudo racismo estrutural, machismo estrutural. Por quê? Porque eles querem tirar a responsabilidade de ações de pessoas. Para quê? Para parecer que a sociedade tem problemas e não algumas pessoas muito específicas agem de determinada forma. Não existe ações de sociedade, o que existe são ações de pessoas. Quem pratica crimes, quem faz coisas são pessoas, não sociedades. Sociedades são movidas por pessoas. Então por isso que o conceito da família, da autoproteção familiar e o conceito da autorresponsabilização foi quase que um cimento que manteve todas as sociedades que a gente teve até hoje, desde a história da humanidade. Então, eles atacam, como eles querem destruir tudo que a gente tem de importante, caro e sólido, é exatamente por aí que eles vão atacar. Eles compartilham responsabilidade para eles colocarem na nossa cabeça, na sua cabeça, na cabeça de quem está aqui assistindo, de todo mundo, que você tem alguma responsabilidade por alguma coisa que você não fez, né? Isso não existe. Responsabilidade criminal, por exemplo, o nosso direito brasileiro, ela é individual, né? Não existe responsabilidade criminal que seja de uma pessoa que não seja você, né? Você pode até ter responsabilidade civil, por exemplo, de uma ação do pai, de uma responsabilidade do pai por uma ação do filho, mas responsabilidade criminal, ela é individual. E você pode começar a ver o que o Supremo começa a fazer, começa a criar o conceito contrariando a nossa lei de responsabilidade coletiva. Começa a se difundir essa coisa de tudo é estrutural. Quando você ouvir esse termo estrutural, é chavão de esquerda. É tudo conversinha de esquerda. Então tem que tomar muito cuidado com essa balela que essa esquerda faz. Tudo que essa gente faz é para destruir o que a gente tem de bom na nossa sociedade. É sempre no sentido de destruir. Então, o que eu queria dizer com isso? Olha, hoje qual que é a consequência de tudo isso? Nós temos a geração, na fase dos 20 anos, que é a geração que infelizmente está sofrendo traumas profundos sobre isso. Saiu na Gazeta do Povo um artigo sobre esse assunto. É a geração que está sentindo os reflexos dessas ações que foram tomadas no passado. Altamente infelizes, eles se sentem com muitos problemas. Você vê aí normalmente esses caras que são altamente militantes de esquerda, você começa a ver que a pessoa tem uma desconexão com a realidade gigantesca. É tudo discurso político. Você olha, você fala assim, poxa, como é que pode a pessoa enxergar uma realidade tão distorcida? É igual, ó, olha só, vou dar um exemplo aqui muito claro para você que está assistindo, mas um exemplo muito claro para você entender o que eu estou falando. Como é que essas pessoas têm uma total desconexão da realidade. Olha só, por exemplo, o caso lá daquele deputado Daniel Silveira, né? O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal vai lá e manda um mandado de prisão em flagrante, que não existe, que não tem respaldo na legislação. Diz que o crime que ele praticou é um crime que comporta prisão em flagrante, que é crime inafiançável, para poder justificar uma prisão em flagrante que não existiu, porque nunca teve uma prisão de flagrante, né? A lei não fala de que você manter um vídeo, né? Não existe caso de flagrante de ter um vídeo no ar, né? Isso é absurdo, é quando a pessoa está praticando o crime, ou quando o crime é permanente, por exemplo, o caso de cárcere privado, ou apropriação indébita, tem crimes específicos, né? Mas enfim, o que eu quero dizer? Quero dizer que eles criaram toda uma manobra para justificar um flagrante que não existe, para tentar fugir da imunidade parlamentar. No fundo, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal queria prender um deputado que os criticava, porque eles não querem ser criticados, eles querem assustar os outros deputados. Então a realidade é essa, né? Aí, independe se você gosta ou não do deputado, se você acha que o que ele falou foi bonito ou feio, isso não importa. O que importa é que a realidade é que o Supremo pegou a nossa lei e rasgou para tentar fazer algo que eles achavam que era certo, que era impedir que um cara critique ele. Isso é arbitrariedade. Qualquer pessoa que tem senso de realidade fala, bom, eu não posso compactuar com arbitrariedade, independente de eu gostar do cara ou não. Por quê? Porque se a regra passa a ser arbitrariedade, isso vai me atingir também.
Porque quando o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai agir com arbitrariedade, porque ele vai poder agir, porque não tem consequência para aquele ato. E aí o que você olha? Você olha o comentário das pessoas. As pessoas não atacam a realidade, que houve uma arbitrariedade. É a mesma coisa você ver um policial, por exemplo. O policial invade a casa de uma pessoa às 10 horas da noite, prende o cara lá. Se o policial entrou às 10 horas da noite, não era flagrante, prendeu um cara lá, não importa quem que é o cara, não pode fazer isso. Porque a nossa lei estabelece que ordem de prisão só pode ser cumprida, a não ser que seja crime flagrante, até às 18 horas. Então o que acontece? Essa é a realidade. Então se eu gosto ou não da pessoa que foi presa, não importa. O que importa é que eu não posso permitir que a realidade seja distorcida. E aí a gente começa a ver esses casos graves das pessoas não entenderem a realidade. Então é o discurso político. Se eu não gosto da pessoa, então eu vou dizer que está certo. Se eu gosto da pessoa, eu vou dizer que está errado. Não é. O que importa é a realidade. E eu quero dizer o seguinte, esse pessoal da esquerda, infelizmente, eles estão distorcendo completamente a realidade. E aí eu volto para o início da nossa conversa. Haddad vai começar a chamar Ciro Gomes de direita. Vai começar a dizer que o Ciro Gomes é o representante da direita. O Ciro Gomes defende exatamente a mesma agenda do Haddad, mas ele vai dizer que o Ciro Gomes é direita. Por quê? Porque ele não quer, ele quer deslegitimar qualquer atuação que seja conservadora, porque qualquer um que se apresentar com falas e discurso conservador vai ser tratado como se fosse radical. Então ele cria lá uma esquerda que ele vai dizer que é a direita, exatamente para qualquer um que tiver contrário a isso, que for mais conservador, que seja prudente, que aplique aquilo que é o princípio da prudência, que é exatamente do conservadorismo, ele vai dizer que está sendo que o cara é radical. Então era mais ou menos isso que eu queria falar para quem está assistindo. Agradeço a participação de todo mundo que esteve presente, agradeço muito você que esteve aqui. Obrigado por ter assistido, obrigado por ter participado. Eu faço questão de vir aqui, falar na live as coisas que eu entendo que são fundamentais de serem faladas. Muitas vezes a gente não vai escutar essa análise em outros veículos. Então eu acho muito importante que a gente tenha esse espaço para poder passar essas informações, porque conforme a gente tem essas informações, a gente consegue analisar as coisas com um pouquinho mais de percepção da realidade. E olha, o que importa é a gente sempre olhar para a realidade, porque quando a gente enxerga a realidade, a gente não é enganado por fumaça, por cortina de fumaça, por historinhas contadas. Então, você fixa ali, igual o mágico. O mágico faz todo o malabarismo para fazer com que você não preste atenção no que de fato está acontecendo ali na frente. E aí ele faz a mágica desviando a sua atenção. E é isso que está acontecendo, né? É isso que está acontecendo. Olha, tem aqui uma pergunta do Jô. William, e o baile funk, tá conseguindo controlar? Ô Jô, é só dizer para você, de fato eu não ganhei a eleição, né? Infelizmente eu não tenho uma estrutura de gabinete para poder fazer o trabalho, para colocar a pauta, né? Então eu defendi uma agenda de toda uma modificação de legislação, uma fiscalização para acompanhar, mas infelizmente eu não tive, né? Eu por 350 votos acabei não ganhando a eleição. Mas eu quero dizer para você que eu continuo defendendo as pautas. Todas as denúncias que eu tenho recebido, eu tenho colocado no Colab, né, que é um sistema de denúncias. Quem vai lá me acompanha no Colab vê que a gente está fazendo as denúncias. Eu tive uma conversa na semana retrasada com o prefeito de Santo André para conversar com ele sobre esse problema que está tendo sobre os bailes funks. Ele entendeu realmente que é uma questão complicada, principalmente no período que nós estamos vivendo de pandemia, porque além de incomodar as pessoas, além de atrapalhar o descanso das pessoas, então a gente sabe que isso é um problema muito sério e além de ser um problema de contágio, né? Porque a gente não quer que a nossa economia seja destruída, que o nosso comércio seja destruído, mas o baile funk, pancadão ilegal que tem acontecido, esse sim tem que ser combatido. Então eu tenho utilizado muito o Colab, tenho acionado os órgãos de fiscalização para denunciar todo esse tipo de situação e como vocês sabem, agradeço todo mundo que depositou o voto de confiança em mim. Eu fiquei como primeiro suplente. Se eu tiver a oportunidade de ir para a Câmara Municipal de Santo André, né, se um vereador lá do grupo lá, ele subir, ele sair por algum motivo e eu for para a Câmara Municipal, vocês podem ter certeza que eu vou fazer o trabalho com todas as pautas que eu me comprometi. Porque para mim a política, ela só serve para isso. É uma forma da gente poder entregar aquilo que a gente acredita. E tudo que eu falo olhando no olho das pessoas
que eu acredito de coração. Eu não falo de moral, da boca para fora. Eu não falo de combate aos valores familiares da boca para fora. Quem me conhece no meu dia a dia, sabe que eu falo aquilo que eu vivo aquilo que eu prego. Exatamente isso. Aquilo que eu acredito é aquilo que eu vivo. Então quem me conhece sabe que eu vivo exatamente aquilo que eu acredito. A minha vida é um espelho daquilo que eu acredito. Então, se eu tiver a oportunidade, eventualmente, de estar na Câmara, eu vou estar muito honrado com a cidade de poder representar essas bandeiras, né? Porque realmente são coisas que têm acontecido e são muito importantes. Mas olha, quero dizer para todos aqui, essa vitória que foi tida com o decreto contra o pronome neutro foi uma coisa muito importante para a cidade de Santo André. Nós estamos saindo na frente das outras cidades, por quê? Porque agora é possível fazer a denúncia da ideologia de gênero que está gerando tantos traumas na cabeça de uma geração inteira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E olha, se tiver casos de professor dentro do ensino municipal que estiver ensinando pronome neutro, podem me procurar que eu dou todo o suporte que for preciso para que se tome as providências, para que se entre com o processo administrativo, quais são os fundamentos legais para poder tomar as medidas. Pode contar comigo que a gente juntos vai enfrentar isso, porque eu acredito que se a gente defender aqui, olha, quem me conhece sabe, eu tenho algumas pautas aqui, ó, defesa da família principal, assim a gente vai conseguir ter uma sociedade saudável. Então, essa coisa de tentar, quando as pessoas perguntam, mas o que é isso? O que é defesa da família? É defender você, pai, você, mãe, o direito de que ninguém diga que você não tem que ser respeitado, entendeu? Não quero que um professor esquerdista ou algum sociólogo ou as pessoas da estrutura pública venham dizer para o seu filho que não devem respeitar o pai, que tem que ter medo do pai, não, o pai, os valores que tem que ser pregados são os valores que o filho tem que aprender, são os valores que são válidos para os pais. Os pais são os responsáveis pela proteção da criança, então isso para mim é fundamental. Isso para mim é uma defesa que eu não permito, é uma defesa que eu faço de maneira muito clara, que é a defesa da família. O respeito à educação clássica, que é uma luta que a gente vai querer colocar em prática na cidade através de uma série de medidas. Quem conhece sabe que um dos meus projetos que eu sempre defendi para Santo André é a restauração da educação moral e cívica. Mas eu acredito que o modelo tradicional de educação, o modelo da educação clássica, é um modelo que funcionou no passado e que eu acho que é isso que a gente precisa trazer de volta, porque quem acompanha hoje os índices internacionais sabe que o socioconstrutivismo que é aplicado no Brasil, que é o modelo do Paulo Freire, tem acabado com a nossa educação. Nenhuma pessoa que defende o Paulo Freire tem condição de provar com a realidade que tem funcionado, né? Tem destruído a capacidade de entendimento das nossas crianças, a alfabetização, a leitura, a capacidade de leitura. Hoje, quando a gente vê assim, quantas crianças hoje que estão sendo alfabetizadas, no Brasil como um todo, que conseguem ler um texto e entender uma figura de linguagem, né? Quase que a linguagem literal ela não é compreendida. Eu tomo muito cuidado quando eu escrevo, porque às vezes quando você usa uma ironia, quando você usa um eufemismo, as pessoas não, às vezes as crianças não conseguem entender, porque esse nosso modelo de alfabetização, que é o modelo do Paulo Freire, tem feito muito mal para as nossas crianças. Então, eu defendo o modelo de educação clássica. Quem quiser conhecer, entra no YouTube, tem várias aulas sobre educação clássica, explica o que é, explica por que funciona. Então, é um modelo que eu acredito. E o respeito à nossa legislação e à propriedade privada, que é onde a gente pode construir as nossas famílias, a nossa estrutura pode estar seguro, o seu direito de proteger a sua propriedade privada, né? Então, na minha opinião, são valores muito importantes que o nosso movimento Brasil Nova Atitude defende e que são aqueles que eu acredito. Então, vou encerrar aqui a live. Agradeço muito você que esteve aqui comigo, você que participou, você que mandou seu comentário. Muito obrigado de coração e vamos junto comemorar essa vitória importante para a cidade de Santo André e fiquem atentos para não ser enganado por essa cortina de fumaça que o Haddad vai começar a colocar na nossa cabeça aí, porque se a gente quer uma sociedade sadia e sólida, é só através do conservadorismo. Beleza? Muito obrigado, um forte abraço a todos, fiquem com Deus.